Glória a Deus, você sobreviveu, Juliana sobreviveu e ela está aqui para derramar sobre a nossa vida. Uma mulher posicionada, se posicionou num tempo de adversidade. E como eu disse, as mulheres escolhidas para estarem aqui nesse altar, todas são mulheres que se posicionaram em tempos difíceis. E por isso estão aqui, para transbordar sobre as nossas vidas. Estenda suas mãos para cá. Abençoa a vida da Juliana. Derrama aí sobre a vida dela palavras de bênção. Isso, Senhor. Ouve a oração dessas mulheres, Pai. Isso, Senhor. Usa com poder, usa com autoridade. Que ela seja apenas um instrumento, Senhor. Usa a boca da sua filha. Que ela derrame sobre nós tudo o que ela tem para falar, tudo que o Senhor tem para falar através dela, Pai. Em nome de Jesus. Que ela não retenha nada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use. Amém. Pessoal da banda, ela quer vocês. Quen. Ela pediu vocês, os homens vencedores. Arru. Podem sentar. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com mulheres tão lindas e vitoriosas. A Devec Natal. Que honra. Nós somos um. Eu sou ali da sede, mas eu também sou aqui de vocês. Somos um. Então, estou muito feliz em conhecer essas novas irmãs. Estou muito honrada por esse convite da pastora Larissa, pastor Anderson, que abriu as portas dessa casa para me receber. Estou muito honrada e muito nervosa, porque a minha pastora está sentada me olhando. Mas, gente, essa mulher é incrível. Que humildade. Ela me ensina todos os dias. Olha que já tem para lá de 30 anos que eu convivo. E todos os dias a pastora Elisete nos ensina alguma coisa. Ela poderia estar em qualquer outro lugar. Ouvi a Juliana, mas ela veio e ainda falou: estou intercedendo por você. Isso é uma mulher posicionada. Porque uma mulher posicionada sabe o seu lugar em Deus. Ela não tem medo de sombras, ela não tem medo de quem pode se levantar. Uma mulher posicionada é uma mulher que sabe que se autorresponsabiliza pelas coisas que Deus entregou na mão dela. Uma mulher posicionada é uma mulher que nos ensina todos os dias que nós fomos escolhidas por Deus. Não importa qual área da sua vida que Deus vai te usar, mas você é uma escolhida do Senhor. Que você hoje, nessa noite, é minha oração. Desde quando eu cheguei nesse lugar, nesse território, que eu botei os pés nesse território, a minha oração é que você receba aquilo que Deus me trouxe nesse lugar para liberar sobre a sua vida. Que mulheres que entraram aqui sem esperança saiam com a esperança. Que mulheres que entraram aqui fracas saiam com a força, que é a alegria do Senhor. Você que estava triste, depressiva, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida que a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é um antídoto contra os venenos da vida, contra as adversidades da vida. É por isso que ele diz: a alegria dele é a nossa força. Que você saia dessa noite posicionada, que você saia dessa noite convicta que Deus é contigo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 11, versículo 4. Estava pedindo a Deus uma palavra. O Espírito Santo me conduziu a esse texto. E eu vou meter somente a esse versículo. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse texto quem escreveu foi Salomão. E quando eu estava lendo ele, pedindo a Deus um direcionamento do que falar sobre ele, e Deus foi me direcionando nesta tarde algumas palavras que foram muito pontuais. Então eu gostaria que você de fato abrisse seu coração, aguçasse os seus ouvidos para aquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Fato é que o texto é muito claro em dizer que quem fica olhando, quem fica observando, não vai viver. E nós vivemos um tempo onde as pessoas, ou elas fazem tudo com muita pressa,
ou elas estão atemorizadas. Há um desequilíbrio muito grande hoje, onde as pessoas ou querem ter muita ascensão, ou elas ficam muito paralisadas. E Deus estava falando comigo sobre o equilíbrio, sobre mulheres e sobre pessoas da Bíblia, que não ficaram parados diante de adversidades, situações difíceis da sua vida, esperando as coisas acontecerem. Certa hora eu estava falando com Deus hoje ali no quarto, e Deus estava falando sobre pessoas que estão esperando o momento certo para fazer algo que Deus já te confiou. Porque entrou pessoas essa noite aqui, mulheres que Deus já confiou projetos, e elas estão esperando o momento certo para começar a executar. E Deus estava falando comigo, o momento já chegou. O que Deus tinha que liberar sobre a tua vida já está liberado. Só falta você se posicionar da forma como Ele quer que você se posicione, da forma que Ele espera que você se posicione. Certo é que a gente, quando vê que Deus nos entrega um projeto, uma missão, um ministério, um chamado, nós nos colocamos no lugar de pequenez. A gente diz, eu sou pequeno, eu não posso, não tenho capacidade, não vou conseguir, não tem como ser eu. Não teria mesmo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que hoje eu estaria aqui, na Devec Natal, falando para mulheres tão lindas, tão cheias de Deus, diante da minha pastora, uma mulher de Deus, uma mentora do Brasil, falando da palavra dele. Mas sabe o que acontece? Quando nós entendemos que nós precisamos quebrar ciclos na nossa vida, que precisamos quebrar paradigma na nossa vida, que nós temos que falar, parou em mim. Diga para sua amiga, parou em mim. Parou em mim a decepção, parou em mim a traição, parou em mim a frustração, parou em mim tudo aquilo que foi feito na minha família, parou em mim tudo aquilo que na minha casa não deu certo, mas na minha vai dar, parou em mim todo o casamento da minha família que não frutificou, mas no meu vai dar, porque vai parar em mim e vai começar uma nova história. Eu vim pegar para mulheres que estão posicionadas para reescrever uma nova história. Que os céus estão abertos sobre esse lugar, e Ele está falando, minha filha, a caneta já está na tua mão, e a vida que eu te dei é para você reescrever uma nova história. Certo é que precisamos ter muita coragem para reescrever uma nova história, para ser o primeiro, para começar algo diferente, algo novo. Mas Deus vai te dar graça, vai te dar resistência. Salmos 92 vai dizer, Salmos 92 versos 12 vai dizer, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Ele está nos comparando a uma árvore que é forte, porque Ele está dizendo, você é resistente, você suporta ventos fortes, você foi forjada para aguentar ventanias. Ele está dizendo, você não vai quebrar quando o vento vier, você vai envergar, mas você vai voltar para o lugar. Pode se levantar nessa noite, porque é a noite que você vai reescrever uma nova história. Vai ser difícil, pode ser, mas tu é palmeira, tu vai aguentar a pressão, tu não vai parar não, você vai partir para cima. Tem uma história da Bíblia da mulher cananeia, Mateus 15, a partir do versículo 21. Essa mulher me inspira, porque essa mulher para mim é uma mulher posicionada. Uma mulher que dentro da sua casa tinha um problema que nada mais podia resolver. Irmãos, estamos falando de uma pessoa terrivelmente endemoninhada. Só quem viveu com pessoas nesse nível sabe o que é isso. Durante muito tempo eu vivi uma situação bem contrária na minha casa. E durante muito tempo também eu falava para pessoas que não poderiam resolver meu problema. Eu confidenciava coisas minhas que as pessoas não resolveriam o meu problema. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser amigos, que nós não podemos contar as nossas coisas. Mas eu estou dizendo para pessoas que estão vivendo situações que o natural não vai resolver. Deus está falando para pessoas aqui o seguinte, não adianta você tentar resolver no natural, porque isso aí só o sobrenatural que vai entrar e vai mudar. Ele está convidando mulheres nessa noite a mudar o seu foco do natural e jogar para o sobrenatural. Foi o que aquela mulher fez. Ela já deve ter tentado várias coisas. Você acha que aquela mulher não tentou várias soluções, mas nada foi capaz de resolver. Mas ela ouviu falar de Jesus. E aonde Jesus chega,
diferente acontece. Não tem um lugar que Jesus passou que algo diferente não aconteceu. Jesus está na tua casa, Jesus está na tua vida. Então a tua casa não pode permanecer a mesma, porque quando ele entra, a história tem que mudar. Ela ouviu falar de Jesus. Uma mulher que não era nem do nosso povo, não profanava a mesma fé. E às vezes a gente está ouvindo palavras, e a gente não muda a nossa atitude. E Jesus está falando para alguém aqui: pare de contar com o natural e volta para mim. Conta para mim hoje. Dobra teu joelho e fala para mim. Dá o nome, dá o lugar, dá a situação. Fala o que está acontecendo, o que está te ferindo, o que está te machucando, o que está te magoando. Porque ele sim, quando ele entra, ele resolve. Homens não vão resolver. Tem situações na nossa vida que homens não têm poder para resolver. Essa mulher vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Mas era ela que estava doente. Era ela que estava endemoniada. Sabe o que eu aprendo? Que quem está doente não tem força para se levantar para buscar. É por isso que ele conta com você. Quem está doente não tem força para vir. É você que tem que se levantar, porque é você quem está de pé. Ela foi buscar por alguém que estava doente na sua casa. E ela começou a buscar a Jesus ali, falar com ele, pedir socorro. E você sabe da história, que os discípulos começam a impedir, que os discípulos começam a atrapalhar a situação, porque não tem jeito, irmãos. Isso não tem a ver com pessoas. O inferno sabe que quando uma mulher se posiciona, quando ela encontra o caminho certo, aquela pessoa que vai resolver, que é Jesus, ele vai tentar de todas as formas, tentar desviar o teu foco e fazer que você desista. Mas você não vai desistir. Em nome de Jesus, você não vai desistir da tua casa. Você não vai desistir do teu casamento. Você não vai desistir dos teus filhos. Você veio no lugar certo, pedir a pessoa certa, porque Ele tem solução para a tua vida. Hoje Deus vai liberar milagres sobre mulheres que entraram aqui. Eu falo isso debaixo da graça do Espírito Santo que está nesse lugar. Você não entrou aqui à toa. Você não está se esforçando à toa. O teu esforço, a tua oração, a tua busca não vai ser em vão. O milagre vai encontrar a tua casa. Eu digo porque tem mulheres que entraram essa noite, que estavam dizendo: Jesus, eu estou cansada, eu não vou orar mais, eu não vou pedir mais, eu não quero mais. E Jesus está dizendo: aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, escuta mais um pouquinho, fica firme mais um pouquinho, porque o milagre já está te encontrando. Aquela mulher teve que enfrentar a resistência dos discípulos. Despede essa mulher, manda ela embora. Tá gritando. Irmãos, a pastora diz que eu sou o sapatinho de fogo lá delas. Porque as minhas amigas, todo mundo fina, todo mundo assim, sabe? E eu sou aquela pessoa. Mas sabe por que eu sou assim? Tem gente que fala assim: não dá pra tu gritar um pouquinho menos? Não dá. Porque quando eu tava lá no mundão, quando eu fui dar o pulinho lá fora, essa hora eu tava lá: ei, fulana, tu acha que quando eu entro na presença do meu mestre, que me pegou da lama, falou assim: tu tem uma palavra, eu não vou te perder, você foi selada, você foi separada desde o ventre da tua mãe, você não vai se perder por aí não. Ele foi lá na lama, me pegou, me limpou de novo, me levantou e me colocou no altar. Tu acha que eu vou fazer pro culto pra ele? Ai, Jesus, eu dou glória, eu pulo, eu choro, eu me jogo no chão, eu glorifico, porque esse Deus é poderoso, ele é glorioso, ele pode fazer o que o homem não pode, ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, porque tudo é pra ele, tudo é pra ele, tudo é por ele. E eu falo: eu não consigo me acostumar com o culto como um dia qualquer. Todo dia pode ser o dia do teu milagre. É por isso que eu
besta é você. Se a sua amiguinha do lado não é pentecostal, glória a Deus, é direito dela. Mas se tu é pentecostal, dá lugar, irmão, porque Jesus está na casa. Eu não consigo me acostumar com a presença dele, porque ele é gloriosa. Jesus está na casa. Eles diziam: para de gritar. Só quem sabe o que passou entende por que grita. Só quem sabe a quantidade, o nível da dor que está sentindo, sabe por que está com a cara no pó. Já vai de novo pro monte, já vai de novo para a oração, já vai de novo lá. Irmã, continua, porque você está indo de encontro ao teu milagre. Ela nem ligou. Ela falou: podem falar o que quiser, eu vou continuar focada. Eu aprendo com ela, foco. O problema é que a gente desfoca com as raposinhas do dia a dia. É nisso que Satanás está pegando muita gente. Na distração. Irmão, celular. Isso é uma luta comigo também, viu? Principalmente eu que trabalho com telefone. Se eu não olhar, se eu não botar mesmo foco, isso me distrai. Televisão já me libertei, glória a Deus. Mas o celular, de vez em quando, meu Deus, já estou aqui uns 20 minutos nesse negócio. Jesus tem misericórdia. Vai dizer que é só comigo. Vai dizer que o Espírito Santo não te pega de vez em quando e fala assim: minha filha, vamos dar uma oradinha, vamos? Larga esse telefonezinho aí. Porque ele gosta de se relacionar. Você caminha com Deus que fala. Ele está falando: não se distraia, fique focado. Ela ficou focada. Ela foi até o fim. Enquanto ela não recebeu a bênção dela, ela não saiu dali. Ela continuou falando, ela continuou. Você sabe da história. No final, pela resistência, pela persistência, Jesus vai ouvir. Vai dizer: ó, tu não estava na lista hoje não. Quem crê que talvez não estava nem na lista, mas só porque você decidiu numa sexta-feira à noite vir adorar a esse Deus, Ele coloca teu nome: é hoje que eu vou liberar. Eu creio. Ele deve ter... não estava na lista não, mas eu vou botar você aqui. Aí ele vai dizer: ô mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jesus vai ficar impressionado. E vai dizer para ela: o que você pede? Ela vai dizer. Ele vai dizer que, o texto vai dizer que naquela mesma hora, a mulher estava diante de Jesus, a filha estava em casa. Mas sabe o que eu aprendo? Que a palavra de Deus não está atrelada a paredes. Ela alcança quem Ele quiser, aonde Ele quiser, no lugar que estiver. Tá no botequim, Juliana, essa hora. Vai lá, a palavra dele alcança. Juliana tá lá em casa, tá em depressão no quarto escuro. A palavra dele chega lá, alcança e muda a história. Ele tá dizendo no texto: naquela mesma hora, aquela menina foi curada. Aquela menina recebeu um milagre. Aquela menina foi curada. Quando aquela mulher chegou em casa, ela já não viu mais a casa do mesmo jeito. Não se espante se a partir de hoje você falar com alguém, o seu marido, o seu filho, e falar assim: domingo eu quero ir lá assistir a pastora Elisete com você. Não se espante se teu marido falar domingo, quando você estiver se arrumando, e ele falar: cadê a Vitoriosa para receber? E ele falar assim: eu vou me arrumar que eu vou contigo também, meu amor. Não se espante, porque Deus faz coisas extraordinárias nos dias comuns como esse. Durante muito tempo, eu clamei e busquei, me posicionei. Eu gosto de um texto, Gênesis 26, quando fala de Isaac. Vai dizer que havia fome na terra. A terra decidiu não frutificar. Era para todo mundo, não era um problema só de Isaac. Mas era um problema terrível, irmão. Fome é um negócio esquisito.
Eu, quando tô com fome, eu fico meio agitada. Porque fome é um negocinho meio... Eu comia pra caramba, né, pastor? Comia beça. Ele vai ter um plano. Ele traça um plano. Porque nós somos assim, natural. Estamos com algum problema, estamos com uma situação adversa, estamos com uma dificuldade. A gente logo traça um plano. Não, vou fazer assim, vou fazer dessa forma que isso aqui vai dar um jeito. Vou falar com o fulano e que o fulano pode me ajudar. Ou eu posso tentar desse aqui. Só que vai dizer a palavra lá em Gênesis 26, que Deus vai aparecer a Isaac. Isaac está com toda a sua comitiva, família, todo mundo com ele, indo lá para o Egito pegar comida. Esse era o plano. O plano era, vamos no Egito, pegamos comida, nos alimentamos e voltamos para a nossa terra. Só que o nosso plano sempre é momentâneo. O de Deus não. É por isso que nessa noite ele vai intervir planos de pessoas aqui. Porque o teu plano era para resolver só agora. O de Deus, não. O de Deus é para resolver na completude. Porque ele não trabalha por agora, ele não trabalha por um tempinho só. Quando ele entra para fazer, ele faz por completo. Isaac vai receber a visita de Deus. Deus vai falar assim: não desça para a terra do Egito. Não desça, viu? Não desça. Fique aqui, na terra de Gerar. Só que era uma terra que não dava nada, irmãos. O solo era ruim. A terra não frutificava. Estava todo mundo passando dificuldade. Não tinha como ter nada naquele lugar. Só que a pergunta para você essa noite é: você fica com a palavra ou você fica com a terra? Deus vai olhar para Isaac e vai falar: fica aqui na terra de Gerar, porque eu sou contigo. E eu vou fazer você prosperar. Ele está te perguntando essa noite: você vai ficar com a palavra ou tu vai ficar com a tua realidade? Essa noite o céu está te perguntando: você quer ficar com a palavra que você recebeu ou com as circunstâncias que estão diante dos teus olhos? Eu prefiro ficar com a palavra, porque Isaac vai me ensinar que ele ficou com a palavra. A terra não dava nada, mas ele recebeu um comando dos céus. E quando você está debaixo de uma palavra, quando tem uma promessa liberada sobre a tua vida, não tem circunstância, não tem terra, não tem terreno, não tem inferno, não tem capeta, não tem sistema, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Deus está falando para você, mulher: você tem uma palavra, e é a palavra que está liberada sobre você que vai realizar aquilo que eu te disse. Esse texto é tão poderoso. Já há anos eu leio ele. Vira e mexe eu leio esse texto. Porque vai dizer que Isaac ficou, mas não ficou de qualquer jeito. Aí que está o negócio. Porque tem gente que fala, que Deus fala assim, ó: fica aí, tá? Deus está mandando ficar aqui, né? Vou ficar, né? Quando eu era muito novinha, nós tínhamos uma irmã chamada Irmã Derli na nossa igreja. Foi a única profecia que eu recebi na minha vida. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Ela disse para mim assim: minha filha, a profecia foi exatamente assim: minha filha, você será muito feliz, terá um casamento muito feliz e será uma grande mulher de Deus. Essa foi a profecia. Quando eu passei situações muito difíceis na minha vida, eu cresci, fiz algumas escolhas. Após eu me casei. E quando eu me casei, eu achei que tudo seria resolvido na minha vida, porque a falta do pai me fazia ter essa carência. E eu acabei também colocando muito peso sobre o meu esposo. Imatura, ferida, cheia de problemas. Claro que aquilo não daria muito certo. E não deu. Quando eu me casei, descobri que meu marido era viciado em jogo. Uma semana depois de casado. Eu não dormia com ele, então não sabia. Então quando ele saía da minha casa, ele passava a noite jogando. E eu só fui descobrir isso depois que eu me casei. Ele ficava 2, 3 dias fora de casa. Eu morei num lugar que eu não conhecia ninguém. E foi uma época muito difícil. Eu morava numa casa que era para baixo da calçada e só tinha uma janela. E quando ele sumia, ele ficava alguns dias fora, eu ficava dentro daquela casa, eu chorava muito dentro daquela casa. E eu dizia: meu Deus, que vida, que situação. E um dia eu estava muito triste, com uma sensação assim muito ruim mesmo. E naquele dia eu estava deitada. A minha casa só tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, muito pequenininho.
O Espírito Santo me visitou naquele dia. E ele me fez me lembrar da promessa. Audivelmente eu ouvi a voz daquela mulher. Há anos eu não me lembrava daquilo. E eu me lembrei exatamente da cena, como ela liberou aquela palavra sobre a minha vida. Aquilo ali na hora foi algo que eu não estava entendendo muito bem, porque eu havia nem orava mais tanto. Não tinha experiência mais com Deus. Mas naquele dia Deus escolheu me visitar e me relembrar da promessa. Porque a dor nos faz esquecer a promessa. As circunstâncias difíceis nos fazem esquecer as promessas. E eu estava ali, o Espírito Santo me lembrou sobre isso. E quando aquela voz voltou ao meu coração, eu me lembrei que Deus tinha uma palavra sobre a minha vida. E aí, essa pergunta foi feita para mim naquele dia, eu nunca mais esqueci. Juliana, você prefere ficar com a palavra ou com a sua realidade? Naquele dia foi o dia que eu decidi me levantar, me posicionar e falar: eu fico com a palavra. Irmãos, foi o dia que começou as maiores guerras da minha vida. Porque foi o dia que eu me levantei e falei assim: eu não vou perder a minha casa. Eu não me casei para divorciar. Eu não vou manter o ciclo que acontece na minha família. Não, comigo não. Isso vai mudar hoje. Aquele dia eu decidi me posicionar. Não foi fácil. Aquele dia eu decidi sair daquele lugar, porque eu sabia que ele não conseguiria sair, parar com o jogo se ele não saísse daquele lugar. Para você ter ideia, eu me mudei e ele não foi. Eu fiz a mudança sozinha. Ele não quis ir. Ele foi para casa depois de 2 dias. Mas eu continuei. Eu continuei. Porque eu dizia: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Irmãos, ali nós continuamos. Pessoas entraram na guerra comigo em oração. Pessoas começaram a me ajudar. E eu comecei a fazer propósito. Eu comecei a me voltar mais para Deus. Parei de falar para as pessoas e falar para Deus. Deus começou a entrar na história. Começou a mudar algumas coisas. Só que eu dizia assim: Jesus, pega ele. E Jesus falou: não, eu vou pegar você primeiro. Porque eu falava: pega ele, Jesus, não é possível. Deus ama mais ele do que a mim. Aí Deus falou: não vou pegar ele, eu vou pegar você primeiro. Porque para você receber o milagre, você tem que estar pronta. Não adianta ele te entregar o milagre com você toda cheia de mazelas. Ele vai tratar primeiro você. Irmão, mas ele me tratou, viu? Mas me amassou bonitinho, viu? O vaso na mão do oleiro. Mas o oleiro tem a mão certinha pro vaso. Na mão do homem a gente quebra, na mão dele não, porque ele tem a medida, até a pressão certa. Deus está falando: você é vaso na minha mão, minha filha. Tu tá na mão do oleiro. Tu pode até quebrar, até rachar, não tem problema. Ele faz de novo e ainda faz mais bonito. Irmão, mas foi um processo difícil. Mas eu tive que fazer como Isaac. Ou eu ficava com a palavra, ou eu olhava para a realidade. Tu acha que no meio daquele povo de Isaac, da família, ninguém falou nada para ele? Isaac, nós vamos ficar aqui? Tu tá brincando? Vamos morrer de fome? Cara, a gente saiu de lá pra gente ir lá no Egito pegar a comida. Tu imagina quantas pessoas falando no ouvido dele. A Bíblia não diz, mas a gente pode sugerir que acontecia isso, porque ele estava indo pescar comida. De repente ele olha para todo mundo e fala: ó, vamos mais não, hein? Vamos ficar aqui. Mudanças de plano. Deus mudou o plano. Sabe o que eu aprendo? Quem ouviu a promessa foi você. Não queira que os outros queiram entender aquilo que Deus tem contigo. É por isso que a promessa ele vai falar para um. Ele não vai chamar todo mundo e vai dizer: olha, vou fazer assim com você. Não, ele chama você, entrega para você, libera para você e confia em você. Foi Isaac quem recebeu a promessa. Ele se manteve firme, posicionado: não vou sair não. Deus falou, vou ficar aqui. Mas Isaac, vou morrer de fome. Não vamos não, porque Deus falou que ele ia fazer alguma coisa. Isaac, mas a gente ia pro Egito. Não, mas nós não vamos. Nós vamos ficar aqui. Você acha que eu não ouvi muitas vozes contrárias dizendo: larga, abandona, divorcia, ele não vai mudar, ele já tá velho, não vai mudar. Se eu fosse você, você é nova, você é bonitinha, menina, isso aí não tem jeito mais não. Mas eu tinha uma palavra e eu dizia: se Deus não falou nada, então é para mim continuar. Porque poderia todo mundo falar, mas
se Deus não falou, então eu continuava. E as pessoas diziam, larga, abandona, deixa isso pra lá. Juliana, vai fazer tua vida de novo. Você é nova, você pode reescrever uma história. E eu dizia, não, eu não vou sair daqui. E um dia eu levantei, olhei pro meu marido e disse pra ele, eu não perco para Satanás. Eu me autorresponsabilizei pela minha casa naquele dia e disse, eu não perco, a minha casa eu não perco. Porque não adianta eu ir para o mundo e andar para o mundo todo, pelas nações e ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. É por isso que todo dia eu digo, a minha casa eu não perco para Satanás. Meu marido eu não perco, minhas filhas eu não perco. Vai entrar todo mundo na arca. Vai ter que entrar todo mundo na arca. E eu falava para ele, eu não vou te perder não. Eu não vou perder você para Satanás não. E comecei a orar, porque foi como Isaac, semeia, porque não é para ficar de qualquer jeito. Eu não fiquei relembrando o que ele fazia, eu não fiquei relembrando as traições, eu não fiquei relembrando as coisas que aconteciam. Eu só dizia, Deus vai fazer, Deus vai mudar essa história. Tu vai ser pastor, tu vai ser crente, tu vai ser homem do monte, tu vai ser profeta. Quando eu comecei a passar roupa, porque eu não era dona de casa, eu fui ser dona de casa. Aí comecei a passar roupa, eu peguei a roupa para passar e falava assim, que bom que eu tô com a roupa agora. Vai ser essa roupa aqui mesmo. Eu falava, vai ser obreiro da casa do Senhor. Essa blusa que ficava no botequim, agora vai ficar na casa do Senhor. Sabe o que Deus está falando? A profeta da tua casa é você. Quem tem que se posicionar lá é você. Quem tem que mostrar para Satanás que lá tem uma mulher que ora, uma mulher posicionada, é você. E eu falei, Satanás, na minha casa você não vai fazer gracinha, porque aqui tem uma mulher que tem uma palavra liberada. E a minha casa, a minha família, ela é do Senhor. E nós vamos entrar no céu juntinhos. Eu falei, eu não perco. Irmão, tu acha que foi fácil? O negócio piorou. Já teve anos novos na minha igreja. Eu estou na nossa igreja. Quantos anos novos? Né, pastor? Que eu sentei lá sozinha. Muitos. Mas tem gente que fala, não vou não, porque ele não vai. Não vou fazer não, porque vão ficar falando de mim. Eu não vou lá na frente não quando alguém chamar para orar, porque eu trabalho na mulher vitoriosa, né? Irmãos, eu não estava nem aí. Porque quem precisava do milagre era eu. Ou qualquer oportunidade que aparecesse uma lá e falava assim, vem aqui no altar orar. Eu era a primeira a botar a cara lá. Porque eu tinha uma palavra. E eu não podia ficar de qualquer jeito, eu tinha que semear. Vai dizer a palavra que Isaac semeou. 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 Deus está falando, comece a semear no seu casamento. Comece a mudar as palavras. Comece a profetizar em vez de reclamar. Comece a dar mais amor. Comece a mudar o foco. Comece a não fazer aquilo que você está fazendo e está vendo que não está dando certo. E muda a sua postura. Ele está falando, continue semeando, continue semeando, continue semeando, continue semeando. Porque vai dizer a palavra de Deus que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Sabe o que eu aprendo com a palavra? Quando há uma palavra liberada sobre a tua vida, não é a terra que determina sobre você, é o dono da terra que determina nela para liberar sobre você aquilo que ele disse que faria. Cadê as mulheres vitoriosas que vieram receber uma resposta dos céus? Deus está falando para você, ei mulher, não é a circunstância que determina sobre a tua vida, não é a tua realidade que determina sobre a tua vida, não é o que você está vivendo hoje que determina aquilo na sua vida. Se não é o que eu disse, então não é a tua realidade. A tua realidade vai se cumprir sobre aquilo que eu liberei sobre a tua vida. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, que eu e a minha casa, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O meu marido é o maior incentivador do meu ministério. Às vezes eu falo para ele, já, se vou ficar todos os dias assim, ele fala, vai lá ganhar almas para Jesus, vai lá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ir que eu fico aqui em casa com as crianças. Todo dia antes de eu ministrar, ele liga para mim e fala, meu amor, que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus coloque palavras proféticas na sua boca, que você ganhe muitas almas para Jesus, porque foi para isso que Deus te preservou nessa terra. Todo dia ele faz essa oração. Um homem que dizia, eu, igreja, tô fora. Eu sou testemunho vivo de quando uma mulher se posiciona. Irmão, é posição mesmo, é posicionar naquilo que Deus te chamou para você fazer. Primeiro a sua casa.
resolve as pendências, deixa tudo resolvido. Porque é a maior validação que nós podemos ter é dentro da nossa casa. Essa é a maior validação que nós podemos ter. Porque quando nós somos validados dentro da nossa casa, o mundo espiritual nos respalda. Resolve o que tem que resolver. Se posiciona. É fácil, tem vezes que não. Irmãos, perdão não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Porque tem mulheres que estão aqui e estão pensando assim: mas poxa, ele que traiu, eu que tenho que fazer isso? Porque perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver contigo. Com o caráter de Cristo que você carrega, com a marca de Cristo que você carrega. A efígie dele está marcada em você. E ele está dizendo: só vai viver o novo quando você deixar para trás as coisas do passado. Existe uma outra mulher que eu aprendo, que vai falar sobre guerras, porque tem mulheres aqui que estão vivenciando guerras terríveis. Essa mulher me ensinou. Ela não tem nome. Lá em Juízes 9 vai contar a história de Abimeleque. Ele era um homem que queria poder. Ele faz a representação de Satanás. A história se dá que ele consegue o poder, mata seus irmãos, entra no poder, briga com o mesmo povo que ajudou ele a entrar no poder. Porque tudo que você entra de forma errada, um dia vai voltar contra você. Porque todo princípio que você quebra, um dia ele vai te quebrar. Não tem jeito. Ele vai chegar agora e vai criar uma guerra terrível em Siquém. Aquele povo que era fechamento dele, agora ficou contra ele. Ele vai lá também e mata todo mundo. Mas vai dizer a Bíblia que quando ele chega em Tebes, quando ele chega em Tebes, Tebes é lugar que brilha. Quando ele chega lá, ele não contava com uma coisa: que em Tebes existia uma mulher. De qualquer jeito, Juliana? Não. Posicionada. Ele estava convicto que, como ele fez em Siquém, que ele destruiu tudo, que ele matou todo mundo, que quando ele chegasse em Tebes, ele ia conseguir também. Porque Satanás é assim, irmãos. Mas quando ele chega, bate de frente com uma mulher que, em vez de estar reclamando, murmurando, entrando na guerra, discutindo, levanta de madrugada e vai orar, que ao invés de ficar falando que aquela criança é perturbada, que aquela criança não sei o quê, bota a mão na cabeça daquelas crianças de madrugada e passa um óleo naquela cabeça, ele não consegue fazer gracinha. Quando ele chegou em Tebes, ele teve que bater de frente com uma mulher posicionada. Ele chegou pensando: vou destruir, vou quebrar, vou matar, vou incendiar, vou fazer tudo. Só que ela nos ensina uma coisa: que o povo de Siquém foi correr para uma torre. Só que a torre que eles correram era a torre de deuses, deusezinho que eles criaram. Os deusezinhos que a gente cria, tem dinheiro, tem posição, tem sobrenome, tem isso, tem aquilo, tem fulano, tem ciclano. É os deusezinhos que a gente vai criando. Essa torre, quando ele chega, ele derruba tudo. Mas ela não. Vai dizer que eles correram pela torre forte. Provérbio 18:10 vai dizer: torre forte é o nome do Senhor. Para lá o justo correrá e ele estará seguro. Ele está dizendo: está em guerra, está debaixo de guerra travada. É noite de você colocar a tua casa na torre forte, porque lá você estará seguro. Eles correram para dentro da torre. Todo mundo que estava ali em Tebes, eles entraram dentro da torre. Eles fecharam a porta da torre, porque vai dizer sobre brechas. Ele está falando: fecha as brechas. Ele vai chegar na torre e vai tentar fazer algo, vai tentar derrubar. Ele chega a sacudir a torre. Olha para tua amiga que está do lado e diz para ela: ele pode estar sacudindo a tua torre, está balançando a torre, mas ela não vai cair. Ela não vai cair. Eu vim falar para mulheres que estão posicionadas que a tua casa vai permanecer de pé. Pode estar sacudindo, pode estar o vento soprando, mas ele está falando: não vai derrubar a tua torre. Ela vai permanecer de pé. Diz que ele chegava, sacudia. Eles entraram, fecharam a porta e subiram. Eu fecho aqui. Quando eles sobem, ela está dizendo: aqui no campo natural não adianta eu guerrear, porque eu vou perder. Não adianta você guerrear
guerras espirituais no campo natural, você vai perder. Irmãos, não há mais tempo para a gente ficar com uma vida mais ou menos. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de cara no pó. É tempo da gente encarar a guerra e falar: eu sou posicionada, eu sou mulher posicionada. Satanás não vai fazer gracinha, irmãos. É tempo de levantar madrugada de novo. É tempo de botar óleo nas portas da nossa casa. É tempo da gente guerrear pelos nossos, porque Satanás está fazendo a festa, está destruindo famílias, destruindo casas, destruindo os filhos, mas os nossos ele não vai tocar. Em nome de Jesus eu quero declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, que na tua casa Satanás não toca, nos teus filhos ele não toca, porque sobre eles há o sangue de Jesus, o sangue poderoso, o sangue que guarda, o sangue que nos livra, o sangue que foi derramado naquela cruz para nos salvar. Ela sobe. Eu aprendo que quando ela sobe, porque numa guerra espiritual você tem que ter discernimento. Se você não tiver discernimento, Satanás te pega. É por isso que tem gente morrendo no meio do caminho, porque está lutando com o inimigo errado. Aí ele vem por trás e te pega. Você tem que ter discernimento para entender o que está acontecendo. Todas essas pessoas que nós falamos da Bíblia foram pessoas que tiveram discernimento para entender. Deus está falando: eu vou dar a mulheres aqui discernimento. Vou abrir visão de mulheres aqui. Você não será mais enganada por qualquer coisa. Não vai ser qualquer vento que vai te levar. Não vai ser qualquer palavrinha que vai te levar. Não, não. Ele vai aguçar em você discernimento. Ela subiu. Agora ela está olhando daqui. E Abimeleque está lá embaixo tentando entrar na torre. Quando você eleva a tua guerra para o campo sobrenatural, a tua visão, o teu campo de visão, quando você eleva isso para Deus, o teu campo de visão fica aberto. Você está vendo exatamente aonde que Ele está querendo entrar. Ela está daqui de cima e falando: tu tá aí, né? Tá, mas você não vai entrar aqui não. Calma aí que eu já vou resolver esse problema. Vai dizer que ela se abaixa. Pega uma pedra e lança sobre ele. Sabe o que eu vim dizer para mulheres aqui? Que mulheres posicionadas, elas mudam decretos do inferno na sua casa. O decreto era de morte, mas ela disse: quem vai morrer é você. O decreto era para paralisar tudo. Ele está dizendo: quem vai ficar paralisado é você, porque nenhuma arma forjada contra a minha casa, contra a minha vida, irá prevalecer. Ela está dizendo: eu estou te enxergando. Você não vai passar por essa não. Eu estou fechando as brechas hoje. Eu vou pedir perdão hoje. Eu vou resolver a pendência hoje, porque por aqui você não vai passar e a minha casa vai se manter de pé. Ela lança a pedra, cai na cabeça dele, para ele dizer que não morreu na mão de uma mulher. Ele vai chamar um soldado e falar: me mata aqui, porque vai ficar feio, né? Morrer pela mão de uma mulher. Eu vim pregar para mulheres que entendem que Deus confiou coisas grandes nas tuas mãos, que estavam querendo desistir, entregar os pontos, frustradas, cansadas. Mas nessa noite a palavra foi resistência, persistência e continuidade naquilo que você começou a fazer. Deus está falando muito forte no meu coração: resistência. Você vai ter que resistir a esses ventos fortes. Mas Deus vai te dar graça, vai te dar estratégia. Porque essa mulher, eu aprendo que ela foi uma mulher de estratégia. Deus vai te dar estratégia nessa guerra. Deus vai te dar estratégia nessa situação. Você hoje não vai voltar para sua casa da mesma forma que você entrou. Hoje tu vai entrar dentro daquela casa dizendo: dentro da minha casa vai habitar somente o Espírito de Deus. Se tem guerra aqui, vai acabar a guerra hoje. Se tem perturbação aqui, vai acabar hoje. Se tem esse disse-me disse, vai acabar hoje. Nesse quintal vai acabar essa fofoca. Nessa família vai acabar essa perturbação. Ele está dizendo: hoje é noite de você se posicionar e mudar a história que estava indo para um rumo de tristeza, de tragédia, de perda, de frustração. E Ele está dizendo: vamos voltar para outro lugar, porque eu tenho uma nova história para reescrever com você.
Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Quem crê que há poder no nome de Jesus? Quem crê que há poder no nome de Jesus? Nós vamos fazer uma oração. Dá a mão para quem está do seu lado, muito rápido. De 2 em 2, melhor. Você vai orar por ela. Vocês vão clamar agora pela tua casa. O Espírito está me direcionando a fazer esse clamor. Você vai clamar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa. Fale aí para ela o que precisa. Isso. Diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Há poder no nome de Jesus para quebrar grilhões. Há poder no nome de Jesus